Então vamos fechar os olhos, como de costume. Vamos nos entregar nas mãos do Pai inteiramente, né? Como sempre deve ser na nossa vida, em todos os momentos, né? Estamos aqui porque nós estamos necessitados de Deus, necessitamos dele em todos os momentos, né? Isso é lindo, muito bonito, é isso que Deus quer. Então se façam diante deles pequenos, humildes, simples, e busquem se esvaziar na integridade completamente, buscando dar espaço para que Ele possa agir na nossa vida, principalmente essa noite. Esse se esvaziar é não necessitar das coisas do mundo, e nesse momento é deixar tudo lá fora, né? Tudo aquilo que tomou conta de nós esses dias, se esvaziem, deixe lá fora, e vamos aqui nesse momento deixar todo esse espaço para Ele. Convide Ele a entrar, fazer morada em cada um de nós. Coloque as suas intenções para esse momento, com a certeza de que Ele está aqui, nos ouvindo, e de acordo com o possível, Ele vai atender às nossas súplicas. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família, para a nossa fraternidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será. Porque eu tenho os corações dos vossos fiéis, a luz do Espírito Santo, a ver que aprecia segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo
que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo: todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo: não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não julguem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem dar mais uma lida, né? É bem longo, mas pelo menos uma. Depois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto, gente? Deu para ler? Pelo menos uma vez. Tem muita coisa, né? Hoje nós podemos falar bastante. Tem muita coisa para nós colocarmos, né? Eu vou dar uma pequena introdução. Depois vocês prosseguem, né? Então, nós estamos continuando o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né, que nós vimos na semana retrasada, as bem-aventuranças, né, esses sinais, esses lembretes, essas bem-aventuranças que faz com que nós possamos segui-los e encontrar, né, entrar nesse reino de Deus, ser feliz, né? Ok. E na semana passada nós vimos que Jesus falou para os seus discípulos a importância do testemunho, né? Ou você estar ligado a Ele também e não dar um contra-testemunho, né? A importância de você ser essa luz, esse sal, né, que dá gosto na vida das pessoas. Então, ele chamou bastante a atenção dos discípulos e chama também a nossa atenção para entender, em primeiro lugar, né, e depois colocar em prática na nossa vida e no nosso dia a dia, né? E hoje ele vem falar para nós sobre os fariseus, os doutores da lei, né? Imaginaram que alguns imaginaram que Jesus ia trazer um novo mandamento, né? E alguns imaginavam que Jesus estava colocando algo a mais em cima daquilo que já tinha, né? Então Jesus vem falar para nós que nem uma coisa e nem outra. Ele não está criando coisa nova e nem veio acrescentar, né? O que Jesus está querendo colocar é que em cima de tudo que já estava lá, ele veio dar, vamos dizer assim, uma explicação melhor, né? Dessas leis, né, que lá estavam, né, para que se cumpra de uma forma melhor, né? Entenda aquilo que está sendo colocado, né? Por quê? Porque os fariseus, e nós só formos ver hoje também, né, cada um de nós fala dos 10 mandamentos, né? Daí cada um de vocês pode dizer assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus, né? Não é isso? Eu não mato ninguém, nunca matei ninguém, então tá tudo limpo, né? Nunca roubei ninguém, tá tudo perfeito, né? Não tenho ídolo nenhum, não faço nada de ídolo, né? Busco guardar aí o sábado, domingo, no nosso caso, né? O domingo, ir na igreja, né? Enfim, parece que eu tô tudo certinho, né? Então, para eles, para os fariseus naquela época, os doutores da lei, né, era tudo na superfície que eles viam, né, esses 10 mandamentos, né, em cima do texto que ali está, da palavra que ali está, ponto, tudo na superficial, né. E hoje também, né, a maioria das pessoas vem nessa forma superficial, né. E o que Jesus fez? Jesus, ele foi mais a fundo, né. Daí nós podemos analisar cada um deles. Daí eu gostaria que vocês depois fossem analisando, que é muita coisa. Eu vou sempre colocar só o primeiro, a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Nós amamos a Deus, né? Daí podemos perguntar: se amamos a Deus, eu tenho tempo para Deus, né? Daí eu tenho tempo para Deus, tenho tempo para os irmãos, para o próximo, né? Aí que tá, será que eu tenho tempo mesmo? Ou se eu coloco a minha vida em primeiro lugar e não acho tempo para ir na igreja, para rezar, para os irmãos, né? Para a natureza, para a criação de Deus, né? Aí vai longe, né? E o roubo, por exemplo, eu não roubo, nunca roubei nada de ninguém, vai. Tá bom. Mas daí vem as injustiças que são feitas no trabalho, né, nos negócios, né, e que você pode lesar as pessoas de uma forma ou de outra, né? Eu nunca matei ninguém. Tá bom, nunca tirou a vida de ninguém. Mas será que você não denegriu alguma pessoa, não rebaixou uma pessoa na sua vida por algum motivo?
no serviço, na igreja, em algum lugar, né? A raiva, o ódio, né? Perseguição, enfim, tem tantas coisas, né? Que você pode falar para uma pessoa e fazer com que ela, vamos dizer assim, não queira viver, né? Perde a razão de viver, o sentido de viver, né? Porque ela foi tão rebaixada, talvez por nós ou por outros aí, né? Tão desvalorizada, que ela se sente tão pequena que não tem nem vontade de fazer as coisas, né? Porque tiraram essa oportunidade dela, né? Então, quantas vezes, às vezes nós, até sem querer, né? Podemos fazer isso, né? Outro dia uma senhora estava fazendo um batismo lá em cima, né? Ela falou assim: eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Ela falou, né? Uma ministra. Eu falei: pode, né? Fique à vontade. Daí ela completou: eu tenho vergonha de perguntar para o padre, tenho medo de perguntar para o padre, né? Eu falei: puxa vida, é triste isso, né? Então, quando acontece isso, você se coloca no lugar, né, alto demais e não vai na altura daquela pessoa, né? É como se estivesse rebaixando aquela pessoa. Não é isso que Jesus ensinou, né? Jesus, ele vai ao encontro, ao nível das pessoas. Ele conversa na mesma altura. Por isso que as pessoas gostam de se aproximar de Jesus, né? Porque se aproximando de Jesus se sente igual. Isso é lindo demais, né? E hoje, infelizmente, as pessoas têm medo, né? Medo de se aproximar, às vezes, de nós, às vezes do padre, às vezes desse ou daquele outro, né? Porque as pessoas se sentem tão cheias, tão grandes, né? Que acabam, nesse caso aí, vai diminuindo aqueles que estão à volta, né? Em vez de elevar as pessoas, ela rebaixa. Faz que elas caiam mais ainda, né? E isso é tirar a vida das pessoas, né? Tiver essa oportunidade de viver, né? Bom, eu dei alguns exemplos. Depois tem do adultério que Jesus colocou aí, né? Do divórcio e tantos outros, juramento, né? Enfim, o que vocês têm a dizer? O que vocês querem completar aí? Fiquem à vontade. Quem quer começar? Eu vou começar, Luizinho. Pode? Opa! Pode! Olha só, parabéns. Manda ver. Eu vou começar assim. Eu falei, acho que uns 3 encontros, que o centro do Evangelho de Mateus está nesse versículo do capítulo 5, no versículo 20. Não sei se vocês lembram que eu falei isso. É o centro do Evangelho de Mateus. Que na minha tradução diz assim: com efeito, eu vos asseguro que se a sua justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus não usa Deus, né? Não fala a palavra Deus, reino de Deus, sempre reino dos céus. Possivelmente pela sua influência forte do judaísmo. Lembram disso, né? Lembro. Então, esse centro do Evangelho de Mateus, que é o evangelista da justiça, eu gosto muito do Evangelho de Mateus. Eu gosto de todos, mas eu gosto muito do Evangelho de Mateus, né? Importantíssimo é ter grifar muito cuidado ao refletir sobre esse texto. Muito cuidado ao refletir sobre esse texto. Ele tem uma profundidade, sim, mas tem que tomar um cuidado, porque para não se fazer uma leitura fundamentalista, né, uma leitura ao pé da letra. Aqui em Campinas tinha um escritor, vocês devem até conhecer, um ex-pastor presbiteriano, que foi expulso da igreja, se tornou um grande escritor, membro aí da filosofia da Unicamp, que era o professor Rubem Alves, né? Ele faleceu e ele falava assim: eu acho engraçado os meus pastores da minha igreja, sempre citando a igreja dele. Eles fazem uma leitura que tem que ser daquele jeito, porque é escrito daquele jeito. E ele ia contra, isso estava justamente esse trecho de hoje.
Ah, é? Por que quando o seu olho te faz pecar, você não arranca o teu olho e joga fora? A tua mão te leva a pecar, por que você não corta a tua mão também e joga fora? Não está escrito lá na palavra? Está escrito, não está? Então é esse aí, ele cita muito isso. A gente tem que procurar entender o que está nas entrelinhas e o que Jesus quer dizer com isso, né? Sobretudo na questão do evangelista Mateus. Então aí eu vejo isso, eu gosto muito desse trecho aí. E a chave aí, para mim, né? Eu estou falando para mim. Tem três pontos importantíssimos que são a chave desse trecho, que é a questão da justiça, como todo o Evangelho de Mateus, a atenção às práticas, muito cuidado com as práticas, né? Muito cuidado. E a questão do perdão, acima de tudo. Principalmente quando ele cita ali, né, vai fazer a tua oferta na igreja, mas você está de mal com o seu vizinho, brigou com a sua nora, brigou com o genro, prejudicou o outro no trabalho, enfim, toda aquela coisa ali que o Luizinho falou muito bem. É muito bom, muito importante isso. O que adianta eu ir lá fazer minha oferta para Deus, mas com o coração cheio de mágoa, de ódio, de preconceito, enfim, né? Então aí Jesus deixa bem claro nesse trecho que ele não vem para revogar nada, nenhuma das leis. Não vem revogar porque as leis pelos fariseus e os escribas eram mal interpretadas. Eles sempre interpretavam as leis a favor deles, né? E como eles tinham autoridade, todo mundo acabava seguindo. É a questão do padre aí que o Lizinho falou, a pessoa se sente menor, né? Tem até medo de se aproximar do padre, né? Porque é uma figura assim, e ao contrário, exatamente ao contrário, né? O padre, se ele for seguir mesmo o exemplo de Jesus, ele vai se inspirar em São Francisco, que é aquele que serve a todos. Ele é o servidor, né? Então o padre, e principalmente nós que somos frequentadores assíduos das igrejas, né? Temos lá os nossos trabalhos na igreja, ministros, a palavra, a Eucaristia, franciscanos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente está mais em exposição. Os fiéis, né, eles olham para a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós nos inspirando aqui nesse trecho de Mateus. Mas é muito rico, então só vou colocar aqui algumas coisas, né, que precisam ser bem observadas, né, mais bem observadas, que eu acho. Sobretudo quando ele fala do adultério e do divórcio, né? É bom prestar atenção nessas duas palavras, adultério e divórcio. Se vocês pegarem, por exemplo, na igreja não existe divórcio, mas tem a nulidade matrimonial, da qual eu fiz parte, né? E tive essa experiência. A gente tem que provar que não houve o sacramento, né? Foi o meu caso. Tive que provar que o meu casamento não houve o sacramento, por N razões. Passa por todo o direito canônico, o tribunal, demorou 10 anos para a igreja provar que não houve sacramento no meu matrimônio. Então não houve divórcio, né? Não houve o sacramento, não houve o matrimônio. Eu não me divorciei por causa disso. Estou dando um exemplo assim, bem mais prático, né? E o adultério, todo mundo sabe, não tem como fugir disso. É a traição, não só da mulher em relação ao homem, mas o homem também em relação à mulher. Tem que prestar atenção, porque não é só a mulher que comete adultério. O pecado do adultério é entre duas pessoas, ninguém comete adultério sozinho. Pode até cometer por pensamento, enfim, né? Então a questão muita atenção, né, na interpretação desse texto. Não pode ser uma leitura ao pé da letra, tem que refletir cuidadosamente, né? E muita atenção, né, assim, encerrando, com a questão dos falsos juramentos. Falsos juramentos, né? Ele fala, toma cuidado aí, principalmente no fim do trecho, né? Tem que tomar um certo cuidado com isso, bastante cuidado. Que a gente
se julga que está, sim. Quando a gente assume o cristianismo como seguidores de Cristo, a gente assume uma responsabilidade muito grande. Não adianta falar que faz, mas na verdade não faz. Deixa eu falar que a gente cumpre, mas na realidade a gente não cumpre. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sobretudo, fica bastante claro ali a questão da calúnia. Enfim, é muito rico, né? E é Jesus nos ensinando como ser cristãos verdadeiramente. O cuidado que nós precisamos tomar quando nós nos assumimos na posição de cristãos. Vamos errar todo dia? Vamos errar todo dia, somos humanos, mas reconhecer o erro, né? E tentar não errar mais. Em síntese, é isso, né? Discernir bem o que é a justiça de Deus e a justiça dos homens, aí simbolizada pelos fariseus e escribas, para não nos deixarmos levar por isso. Então, para cada ação, para cada julgamento que a gente for fazer no nosso interior, não é julgar, mas analisar cada situação, sempre com o coração no Evangelho e a cabeça em Jesus. A gente vai errar menos, com certeza, e vai ser mais misericordioso, empático, compassivo, ou seja, uma pessoa buscando ser melhor, né? É isso que a gente tem. A gente não vai ser Deus, mas a gente procura seguir. Ao seguir Jesus, nós vamos ser pessoas melhores. E eu acho que é essa o centro aí do Evangelho, praticando a justiça divina. A justiça divina. Eu acho que é isso. Muito bem. Tem muita coisa, né, Mário? É muita coisa. Vamos lá. E vocês? Quem quer ser o próximo? Vai lá, Rose. Hoje, esse evangelho é a realidade, né? É a realidade. Porque primeiro, a primeira parte da leitura é a lei e a justiça. Então ele está falando para a gente, olha lá, hein? Eu quero ver que lado que você vai tomar. Qual é a sua posição? Certo? Você está na posição dos menos favorecidos ou dos mais favorecidos? Porque a gente sabe que a nossa lei tem as janelinhas, portinha que sai e tem sempre alguém pagando o pato. E a gente sempre ouve essa frase. Ah, eu perdi, mas eu confio na lei de Deus. Porque ela é a justiça, né? Então essa é a primeira parte que eu vi aqui. A segunda parte ele vem falar de uma reconciliação. Ele não quer nem saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que dar o primeiro passo e buscar a reconciliação. Ir atrás do irmão, né? Aqui, foi o que eu entendi na segunda parte. Aí depois ele fala de adultério e de fidelidade. Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano foi infiel. Então a primeira coisa que passa na cabeça da gente é que ele traiu a mulher, certo? Mas eu vejo fidelidade, infidelidade, eu vejo da seguinte forma. Eu posso ser infiel nas minhas atitudes, eu posso ser fiel com o irmão, eu posso ser infiel, por exemplo, assim, nas minhas atitudes. Então, essa é a outra parte que eu vi aqui. E a outra parte também é que ele fala do juramento. Então, a gente tem que pôr na cabeça que o que é sim, o que é verdade, e nós temos que estar do lado da verdade. Resumindo, buscar a verdade, ser a verdade e ser fiel na palavra de Deus. E testemunhar. Foi isso que eu vi aqui hoje. Muito bem, só isso, né, Rose? Rose, essa pergunta que foi feita, a única pergunta que Jesus não respondeu com palavras foi quando Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. Então. Ele respondeu com silêncio. Ele era a verdade.
João Mateus ensinou a verdade? Jesus nem respondeu. Sabe, eu vejo aqui como uma receita, ele está me dando uma receita. Exatamente. Do que eu tenho que seguir. Então cabe a mim buscar isso aqui. De eu ser fiel nas minhas coisas, de eu falar a verdade, de eu ficar do lado da verdade, entendeu? De eu testemunhar essa verdade. Embora às vezes o que é verdade para mim pode ser que não seja para outra pessoa, né? Porque às vezes a pessoa tem a cabecinha diferente. Mas essa parte aqui que ele fala, olha, cuidado aí, você vai ser igual os fariseus aí, os doutores da lei, você vai querer mudar alguma coisa, vai levar o irmão pro caminho também? Você vai ser condenado se você fizer isso. Então, esse hoje mexeu muito com a minha cabeça aqui, viu? Mexeu muito. Que bom. Mas é isso aí. E aí, quem mais? Júlia, quer falar, Júlia? Não, Luizinho, pode Não deixar. quer? Então tá bom. Senhor Arnaldo? Eu vou preferir ouvir mais, para aprender mais. Então tá bom, senhor Arnaldo. A minha conversão ainda não está no nível desse ponto. Meu Deus. Meu Deus. E aí, Ilza? Sua conversão tá no nível, Ilza? Também não? Olha, esse evangelho acho que pesa um pouco pra gente, né? Quando você começa a ler ele, vai pesando, né? Na nossa vida. Eu acho que ele quer acordar a gente um pouco porque não existe o meio perdão, o meio pecado, o meio, né? Eu acho que ele vem alertar a gente, olha. O que a Rose falou, concordo plenamente, Rose. Mas ele vem alertar a gente que as coisas não são pela metade, né? Você tem que ter o perdão, a justiça, tudo que o Mário falou também. Então eu acho que quando ele termina ali, eu vou já direto pro fim, ó. Se é sim, é sim. Não adianta a gente ficar em cima do muro, não é? Nós temos que ser cristãos, dar o testemunho certo. Nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Então, não tem aquele meio certo, meio errado. Eu acho que a gente tem que sempre ver pela verdade mesmo e pela palavra dele. O que um cristão verdadeiro, ele cumpre o que Jesus deixou pra gente, né? A receita tá aí, né, Rose? A receita tá aí. Então vamos cumprir ela. É um pouquinho isso, Luizinho. Tá bom. Eu tava pensando agora, na verdade, né, Mário? Nenhum de nós, acho que ninguém consegue seguir os 10 mandamentos, viu? Difícil. Ninguém. E todos os 10, hein? Nós falhamos nos 10. Acho que é pior. Aqui tem um ponto interessante, né, no versículo 19, eu ia falar, mas acabei pulando, porque é muito longo o negócio. Mas veja que Jesus, ele, aqui no capítulo 19, o versículo 19, ele não nega o reino dos céus a ninguém. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos de ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino do céu. Mas está lá, né? O pecador não está mandando para o inferno. A escolha de ir para o inferno, aí, no caso, vai para a Geena, que ele fala, né? É opção nossa. Você vê, até o menor, que vai ser chamado o menor no reino do céu, mas vai estar no reino do céu. Vai estar no reino do céu. Exatamente. Vai ter o maior e o grande no reino do céu. Isso que é bonito, né, Mário? Ele põe todo mundo lá dentro. É exatamente isso, né? Ele põe todo mundo lá dentro. Só nós que queremos não estar. É a escolha de cada um, né? Vai caber todo mundo lá, Luizinho? Cabe, viu, Ilza? O quarto dele lá é grande. Outra coisa a repetir, né? Inferno e céu não é um espaço físico. A nossa cabecinha não vai entender. Por isso que existe a fé. Lá o Cronos, né, o tempo de Deus, né, o Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos, que é o nosso tempo. O Kairos nós não entendemos, o Cronos nós entendemos, né, que a Terra gira em torno de si, gira em torno do Sol, né, girando o dia, a noite e o ano e tal. Mas o Kairos
Como é que fica o Kairos? Nossa cabecinha não vai entender. O tempo de Deus, nós vamos entender quando nós estivermos lá. Olha lá ainda. Vai esclarecer pra gente. Olha lá ainda, hein, Mário? É aquilo que Jesus falou, né? Na casa do Pai tem muita morada, né? Então, exatamente. Esses lugares todos aí são as moradas. É porque a gente, por interpretar como espaço físico, a gente não vai entender. Não vai. Não vai entender. Somos muito tapados. A nossa razão tem um limite, ela vai até certo ponto. Exatamente. Toda vez que a gente tenta ultrapassar esse limite, a gente cai no pecado, que a gente chama de pecado. Extrapola, né? Foi o que aconteceu com Adão, não foi? O limite era fruto, né? Não vai nesse daí, né? Nesse fruto, né? O Paulo, quando ele foi elevado no céu, que ele fala, né? Foi elevado no céu, ele falou, eu não tenho palavras para descrever. Para descrever. Porque não tem como descrever, né? Então, vamos lá. Conceição, quer falar? Nossa, só nós falamos aqui, deixa eu desligar. Não. Ninguém quer falar, Mário. A Júlia não quer falar, o Sr. Arnaldo não quer falar, Conceição não quer falar. Entendeu? Não quer falar? Ninguém quer falar hoje. Tem tanta coisa para falar nesse texto aqui. A gente não se enquadra em nenhum desses tópicos, aí eu me enquadro em todos. Estou me revendo todo dia. O que eu fiz hoje? Nossa, pisei na bola ali, escorreguei lá. Então, geralmente eu pequei mais do que acertei. Muita coisa aqui, né? Me concentrar numa coisa só para falar. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa, então. Exatamente. Eu lembrei de uma frase que meu pai falava assim. Eu lembrei do meu pai que se a gente conseguisse, que a gente conseguir observar metade dos mandamentos, a gente já está com meio caminho andado para o céu, né? Não é impossível, lógico, mas a gente não pode falar assim que é impossível, mas é muito difícil, né? É muita coisa. É complicado, é difícil, né? Outro dia eu ouvi um rapazinho que anda de moto aí eu gosto de ficar ouvindo essas molecadas aí, ele falou assim, você não quer dar bola fora, não sai de casa. Que saiu de casa você erra, né? No caso, no trânsito, nas coisas da moto lá. Achei engraçado o jeito dele falar. Vai na entrada de Sumaré 5 horas. Você pega uns 10 mandamentos. Ai, meu Deus do céu. Nem se fala. Nossa, não. O que mais, meus irmãos? Faltam 7 para terminar isso. Acho que dá para nós ir mais um pouquinho hoje, né? Tá. Né, Mário? Tá. Tem muita coisa boa. Que a gente peca o dia inteiro, né, Isa? Peca. No trânsito a gente peca por pensamentos, atos e omissões, né? Por pensamento é uma festa, né? O que a gente peca por pensamento é uma alegria. Uma coisa do outro mundo. O que é difícil... A gente estava fazendo uma experiência marcar, né? Pecadinhos, né? Pecadinho somado no fim do dia é um pecadão, né? Agora, se para nós que estamos nesse caminho já é assim, imagine para aquele que não tem nada, como é que fica, né? Né, Mário? É verdade. A coisa complica, viu, gente? O que eu acho bonito é que às vezes você vê situações na rua, no trânsito, que a gente está mais acostumado, né? Coisas impressionantes de uma pessoa parar por um pedestre passar, né? Uma pessoa ajudar o outro, né, a estacionar, por exemplo. Eu vi um senhorzinho de bicicleta que ele saiu da bicicleta dele, parou, encostou e tinha aquelas tampas de bueiro fora, sabe que a chuva levou? Ele foi lá com todo cuidado, assim, com aquela força, e colocou a tampa no lugar. Depois ele entrou na bicicletinha e foi embora. Então são coisas bonitas que você vê por aí, que você fala que lindo, né? Olha só, tem que prestar atenção. Faz a diferença, né? Sim, é lindo ver essas coisas do ser humano, né? Tem barbaridade, mas vamos falar das coisas boas, né? Tem muitas coisas boas aí, né? O outro que pegou o cachorrinho para atravessar a rua, pegou o cachorrinho no colo e atravessa, chega do lado, põe no chão, o cachorrinho sai correndo, né? Que bonito, né? As coisas bonitas.
tem que ser vistas, observadas e faladas, viu? Que é muito bonito a ação das pessoas aí. Agora, ali embaixo, perto do viaduto, como eu passo ali toda hora, né? Então acontecem as coisas ali mesmo. Luizinho, eu já vi vários cachorrinhos passar na faixa de pedestre. Eles aprendem, né, Ilza? Impressionante. Olha, e olha para os lados, né? Olha assim. Eu tava olhando, eles passam na faixa de pedestre. Olha, eu acho que eles acostumaram, né? Aprendeu. Eu acho que o dono faz esse caminho, então eles... Eu falei, mas olha que interessante, não? Eles passam em cima da faixa, certinho. É verdade. Você sabe que eu estava indo esses dias buscar minha tia lá, Ilza, um senhor atravessando, um velhinho, foi atravessar a pista puxando um saco. Ele tá cheio de coisa, né, de papelão, né? Mas todo mundo teve que parar porque ele não parou. Ele foi puxando o negócio lá e todo mundo parando dos dois lados e ele continuou puxando tranquilo e foi até atravessado as duas pistas. Eu não queria nem saber. Parou? Meu Deus. Mas ali, Luizinho, ou faz isso ou é difícil passar lá. Não tá complicado, né? Aquela região ali, o que tem de carro, pelo amor de Deus. Então, é verdade. E vai piorar com esses prédios todos. Vai piorar. Ali de manhã, 7 horas da manhã, você subindo ali, você precisa ver as filas que fica ali, naquele primeiro viaduto ali, sabe? Nossa. Então, em tudo isso, né, baseado no texto, né, é complicado manter essa paz de Jesus, né? Tem que estar bem assim, o tempo todo com Ele, para poder manter essa paz, né? Outro dia eu vi uma psicóloga falando sobre estar sempre em alfa, né? Em alfa é um pensamento elevado. Porque quando você está com o pensamento mais baixo, em beta, né? Daí os probleminhas viram problemões. A sua vida, né? Você não consegue achar soluções, você fica perdido, né? Quando você está com a cabeça no chão aqui na terra, né? Mas quando você começa, ela dizer dela, não é religiosa não. Ela falou, quando você entra no estado alfa, né, que é a vibração mais elevada, os problemões passam a ser probleminhas, você começa a ver de uma forma diferente, né? É isso que Deus coloca para nós, Jesus coloca para nós, estar sempre ligado a Ele para não deixar ser envolvido nas coisas do mundo aqui facilmente, né? Então a gente tem que estar sempre com Ele nessa vibração maior, né, que Ele nos ensina, para não deixar ser contaminado pelas coisas e poder fazer com que esses mandamentos aqui aconteçam na nossa vida de uma forma natural. Tem que acontecer de uma forma natural, né? É claro que nós não vamos conseguir fazer ele na plenitude, mas nós podemos ir melhorando a cada dia, né? Quando nós conseguimos ficar com Ele, manter esse estado mais elevado, né? Não se deixar ser contaminado pelas coisas do mundo aqui. Porque se deixar ser levado, daí nós giramos igual os outros. Não tem diferença, né? Mas daí o nosso pecado vai ser maior porque nós recebemos conhecimento e não colocamos em prática. É isso que Jesus fala para os seus discípulos. Como é que se pode colocar uma cidade em cima de uma montanha sem ninguém ver essa cidade, né? Então os discípulos e cada um de nós somos essas cidades que estão em cima da montanha, que todo mundo vê, que nem vocês falaram no começo aí, né? Mas nos conhece, eu acho que é o Mário que colocou, né, Mário? As pessoas nos conhecem, sabem quem nós somos, né? Eles olham para nós e querem uma atitude diferente de nós. Exatamente. Tá certo? Nós não podemos ter atitude igual o mundo tem. E quando você tem atitude igual o mundo tem, você faz com que eles percam a fé. Jesus falou, puxa vida, se vocês deixarem um desses irmãozinhos perderem a fé, é melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar, porque é grave essa situação aí, né? Então, nós franciscanos, eu, diácono, enfim, todo que estão mais à frente... Está terminando, está no fim. Terminou, a gente já passa para o outro, tá bom? Então, nós temos que ser essas pessoas que faz diferença na vida deles, né? Então, tem que tentar, pelo menos, né, errar menos.
Mas dando sequência aí, Lizinho, para não perder o gancho, eu tinha falado, as pessoas olham muito para a gente, principalmente quando a gente coloca a camisa da fraternidade. Nós somos vistos como franciscanos, né, que nos remete o olhar daquelas pessoas para São Francisco de Assis. Exato. Então eles veem na gente um exemplo, um modelo de São Francisco. Olha que responsabilidade, né? A gente tem que tomar um cuidado, porque, né, dentro da igreja, com as nossas atitudes, os nossos gestos, o modo de falar, né? A gente tem que ficar atento a isso, né? Assim, exatamente. Mais ainda, porque você ainda coloca uma casula e né? Além de franciscano, ainda presbítero, então é pior, mais ainda. Pior ainda. Era cobrado, né? Eu fico bobo aquela vez que o Papa Francisco, né? Ele, acho que num dia ruim na vida dele, coitado, né? Ele afastou uma senhora que veio dar a mão para ele, né? Falou na televisão tudo. Depois ele se arrependeu tanto, né? No outro dia ele comentou. Então é muito peso na vida, né, dele para se manter certinho, né? E também na nossa, para buscar fazer acontecer, né? Daí você fica que nem Pedro, né? A hora que Jesus foi capturado lá, foi preso, né? Daí o soldado chegou para ele e falou: você não é aquele que está junto de Jesus, né? Não sou não, né? Então quando a gente faz as coisas erradas, nós somos esse, né? Que diz não e faz as coisas do mundo, né? Aí é grave, é triste, né? Mas atenção redobrada, né? Atenção redobrada. Atenção redobrada. Por isso que tem que sair de manhã com a mentalidade, né, de fazer certo, né? Você tem que sair de manhã na oração, falar assim: eu vou buscar fazer no meu dia hoje aquilo que é certo, né? Tá atento. É que Jesus falava para os discípulos: fiquem vigilantes para vocês não errarem. Ele sempre repetia isso: vigia, não se deixe levar pelas coisas do mundo, né? Fique vigilante. Então ele fala para nós hoje também, o tempo todo, ficar vigilante. É claro que nós não vamos conseguir passar o dia sem, que nem o rapaz falou lá da moto, né? Sem dar escorregada. Mas no momento que você escorrega, levanta e não deixa para outro dia iniciar de novo, não. Continua daquele ponto, né? Errei, puxa vida, vou tentar fazer certo daqui para frente, né? É possível, somos humanos, né? E erramos e não somos salvos pelos nossos atos, mas pela graça de Deus, ainda bem. Senão, estava perdido. Então, eu queria comentar um pouquinho aqui do 19 aqui. Eu ouvi alguém falando um dia, eu nunca esqueci. Às vezes a gente ouve as coisas, eu não lembro assim quem foi que falou. Mas eu sempre, quando eu leio esse evangelho, principalmente aqui no 19, eu lembro assim: nós que temos Jesus no coração, nós que tentamos, né, seguir Jesus, a gente não pode ser igual àqueles que não têm Jesus no coração. Exatamente. É diferente, né? É. Nós temos que transmitir Jesus para as pessoas, né? Mostrar para as pessoas que nós temos Jesus no nosso coração. Então a gente não pode ser igual a todo mundo. Nós temos que ser diferente. Exato, né? Perfeito. Eu penso nisso, eu não lembro mais quem foi que falou, mas eu nunca esqueci disso. Isso. Eu refletindo aqui no 19, que eu queria falar um pouquinho. Jesus fala assim: portanto, quem desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outro a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Aí eu fico refletindo: será que eu sempre tive muito medo desse negócio assim? Esse negócio, não é bem negócio, né? De falar do evangelho, de falar da palavra de Deus, sempre tive dificuldade. Por quê? Eu tenho muito medo de interpretar errado, entendeu? Em vez de estar interpretando da maneira certa, né, eu estou ensinando errado para a pessoa. Me preocupo muito com isso. Às vezes, poucas vezes, assim, eu gosto, por exemplo, eu rezo texto nas famílias lá no grupo, na Florença, uma vez por mês eu estou fazendo isso. Eu gosto de falar um pouquinho do evangelho do dia.
Mas eu sempre tive medo de falar, como se podemos dizer assim, de falar besteira, entendeu? De interpretar de maneira errada. Eu sempre tenho essa dificuldade, eu acho difícil, né? Eu preciso falar mesmo. Ele pode interpretar de maneira errada. E muitas vezes eu tenho dificuldade, né, de falar por causa disso, que eu tenho medo de falar errado, né? De interpretar de uma maneira errada e estar ensinando de uma maneira errada. Né? Eu tenho muito medo. Tudo bem. Mas aquilo que você já sabe, aquilo que você é certo para você, ensina. Aquilo que você não sabe, fala que não sei. É melhor falar que não sei do que falar bobagem, né? Então, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito medo. Então Jesus fala, não tenha medo, né? Que ele ilumina, né? O Espírito Santo ilumina. Quando me dá vontade de falar, eu falo, mas assim, às vezes eu nem falo nada, porque por exemplo, o próprio Jesus falou, não tenha medo, mas eu tenho medo, é difícil, né? A gente não tem medo de falar coisa errada. Eu tenho medo. Muito bem. Ontem, eu não sei se você... Eu não sou de assistir repórter, essas coisas, porque eu nunca vejo uma coisa boa no repórter. É sempre desgraça, né? Então eu não sou de assistir, mas ontem eu estava vendo o repórter, não sei se vocês viram Sumaré no repórter ontem. É num desses condomínios aí, né? Minha Casa Minha Vida, mas não falou aonde é. Fazia 3 dias que a mãe tinha deixado as crianças sozinhas. É no Matão. Um de 12, um de 8 e um de 4, parece 6, não sei. Nossa, aquilo me deu, quando eu vi assim, anarquia, sujeira da casa, barata andando, bichinho andando nas coisas. Você viu isso? Então, eu vi, na hora, saiu até na UOL. Na hora, assim, sabe, eu fiquei revoltada. Então eu falei assim, vou abraçar essa mulher, dar uns tapas nela. Onde assim uma mãe fazer uma coisa dessa, não sei o que tem, né? Fiquei brava. Tô aqui, ó, que nem aqui, ó, se você chamar seu irmão de tolo, se você fizer aí, ontem fiquei essa parte aqui do evangelho. Mas aí depois, eu acho que passou, né? Eu vi o repórter, passou, jantei e tudo. Aí tô sentada lá no sofá assistindo um documentário, daqui a pouco me veio o caso das crianças. Aí veio uma pergunta para mim assim, se você estivesse no lugar dessa mãe, será que você não fazia pior? Qual que é a verdade? Por que levou uma mãe a fazer uma coisa dessa? Com certeza, deve ter com problema de saúde, não é boa da cabeça. Então, né? Sabe? Então, é por isso que hoje aqui fala, né, pra gente ficar do lado do que é certo, buscar o que é certo, viver o que é certo. Então, eu fiquei pensando assim, mas será que uma pessoa em sã consciência fazia uma coisa dessa? Acho que não. Qual que é a verdade? Porque, para começar, parece que o primeiro marido dela já tinha mais que um marido, né? O primeiro marido estava preso. Quer dizer, agora ela já perdeu as crianças, ela não vai mais pegar essas crianças. O juiz não vai dar mais para ela, essas crianças. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Será que esses irmãos vão ser separados? Olha só o que passa pela cabeça da gente. É verdade. Né? Você sabe, Rosa, que muitos desses condomínios aí saíram das favelas, né? Da Santa Clara, por exemplo, tem um condomínio lá no Matão que é desse povo aí que estava na Santa Clara aí na favela. Então, eles mandam essas pessoas para lá, mas não dão infraestrutura, né? Psicólogo para viver junto, né? Enfim, não tem uma estrutura dele sair da favela e ir para um lugar desse. É muito complicado, né, gente? Não dá para julgar, não. Então, a gente às vezes julga, que nem eu julguei ontem, mas depois eu caí na realidade, também fiquei com dó da mulher. Ao mesmo tempo que eu xinguei ela no começo da reportagem, mas à noite eu fiquei com dó. Então a gente tem que ter esses discernimentos na vida, né? Porque, sei lá, o que eu faria? Então, Porque andar com o sapato dos outros não é fácil não, né? Não é.
Será que se eu calçasse a sandália dela, como é que eu andaria? Exatamente. Ah, é complicado, hein? Você lembra daquele rapaz lá eu nunca me esqueço, sempre falo, né? Lá no presídio, né? Que ele saiu de casa com 8 anos. Você estava junto aquele dia lá. Meu pai me botou para fora de casa com 8 anos, estou na rua até hoje, tinha 20 e poucos anos. Eu falei para ele assim, se eu tivesse igual você, eu estava preso com você no seu lado aqui também, né? Porque não é possível, gente. Mas nós estávamos falando um negócio do Evangelho de Mateus, né? A gente vê, é muito comum as pessoas se justificarem diante de alguns acontecimentos citando frases da Bíblia, né? É comum. Quando eles dizem, mas viu, Jesus falou que isso, Jesus falou aquilo, mas lá no Evangelho de não sei o que está escrito não sei o que, para justificar. Essa justificativa por palavra é a questão da interpretação, que diz muito bem a Rose. É muito importante a gente saber interpretar, e aqui nesse Evangelho de hoje tem exatamente esse cuidado com a interpretação. Muitas vezes a gente aprende, uma grande maioria das vezes, a gente aprende justamente com as pessoas que falam pouco. Vocês querem um exemplo? O que eu aprendi com o João Lourenço, com a dona Cecília, com a Cecília, que eu não chamo ninguém de dona nem de senhor, e com a Mirna. Sim. A dona Mirna, ela quase não falava. Mas o que eu aprendi com ela, assim, o pouco que convivi, né, com ela, e com o João, e ainda hoje ainda com a Cecília, né? É um exemplo, assim, eu fico... Toda vez eu falo para você, né? Às vezes a Cecília não vem, ela demora um pouco, né? Você fala, será que a Cecília não vem? Eu gosto, eu tenho o prazer de ir lá, sempre ela me fala alguma palavra, alguma coisa ela me fala, toda vez. Então eu aprendi muito, ela nunca me citou uma palavra da Bíblia. Nenhuma. Nem o João Lourenço, né? Nem a dona Mirna. Nunca me falaram uma palavra, né? Mas aqui o jeito, né? Como a pessoa vive, né? É um negócio assim que, né? Ou estou falando alguma coisa errada? Tá certo. Vocês não sentiram isso? Vocês não sentem isso? Né? Sim. Lembra-me da Mirna, né? Que criatura impressionante, né? Então essas pessoas nos ensinam sem falar, né? Elas praticam a justiça, né? De acordo com o que está aqui, não a dos fariseus e dos escribas, não daqueles que ficam proclamando, querendo interpretar para a gente o que quer dizer, mas experiência de vida, o jeito de viver, o modo de agir, né? Assim, um gesto fala mais que 1000 palavras, né? É verdade. É assim. Ô Mário, Oi. O que você está dizendo, esses dias eu vivi um pouquinho isso daí. A nossa fraternidade viveu. Esses dias eu estava na igreja com a Cidinha lá, né? A Cidinha da igreja e o padre. Aí nós tínhamos, aqueles dias que a gente terminou o presépio lá, a Cidinha falou pro padre assim: ô padre, esse grupo da fraternidade é uma beleza. Eu não escuto, eles vêm aqui trabalhar, a gente não escuta um falar mal do outro. Eles trabalham tudo direitinho, ela falou para ele, né? Ainda ele brincou comigo assim, ele falou assim, ainda bem, ele falou, porque tem grupo aí que dá problema. Então, a gente vê que assim, a gente vai aprendendo, né, Mário? Isso que é importante. Eu acho que nós aprendemos, pelo menos, viver em fraternidade, né? E a gente sabe respeitar, respeitar as pessoas, né? Cada uma da sua maneira, cada um, né, do seu jeito. E nós aprendemos. Eu acho que eu aprendi muito, eu acho que todo mundo aprendeu, porque... Com certeza. Para as pessoas perceberem isso, olha que a Cidinha falou, olha, é um grupo que não dá problema, padre. É um grupo que vem aqui, não dá problema. E ainda ele brincou, né? Mas você vê que bonito, né? Que bom. A gente está caminhando devagarzinho, mas eu acho que nós estamos caminhando, né?
Foram 10 anos bem vividos. Quando a gente achar que a gente é santo, tá na hora de recomeçar. Isso. Sim. Tem que voltar lá no começo. Isso. Não aprendeu nada. Exatamente. Nada. Muito bom. Mas pelo menos nós estamos tentando, né, Mário? Isso é uma grande vantagem. É o que eu falo. Chega no fim do dia, eu faço o exame de consciência. Nossa, eu começo desde cedo. Mas quanta besteira, né? Eu podia ter evitado, né? Podia ter feito, né? Não fiz, ou fiz errado, pensei errado, pensei mal da pessoa. Nossa, não tem padre, não tem ouvido para ouvir tanto pecado. É verdade. Mas faz parte. Mas tá bom. Faz parte da nossa caminhada. Só para levantar um pouquinho aí, porque nós temos o nosso retiro, né, final. Sim, nós temos o retiro. Vamos começar às 7h30 com café. A gente vai começar cedo. Eu sei que para você vai ser um pouquinho mais difícil, né, Mário? Não, mas eu não vou ficar pro almoço. Porque é o seguinte, eu tô lá agora, não sei se vocês sabem, a mãe da Cristiane tá aquele problema lá aquele problema na medula, tá tratando, parece que vai indo bem. Depois o pai dela me leva um tombo, me fratura o fêmur, ele faz cirurgia com 76 anos, tá certo que ele é forte, né? E uma das tias que ficou sozinha, né? Eram 3 irmãs solteironas, né? E as 2 morreram. Uma. E essa uma que ficou tem um gênio muito difícil, ela mora sozinha. E ela contraiu um câncer de boca. Ela ontem, tirou um pedaço da mandíbula, enfim. Nossa Senhora. A coisa quando vem uma balança. Nossa, meu Deus. Você não está aqui em casa, ela mudou para lá. Alguém tem que cuidar do pai e da mãe. E eu venho aqui, dou uma olhada no apartamento, durmo, porque eu tenho que levantar no dia seguinte para trabalhar. Então, mas faz parte, isso aí, né? Então, eu só estou justificando aí que eu não vou ficar para o almoço, porque tem que ir lá ajudar no almoço, arrumar a cozinha, enfim, aquela coisa toda. Não, tem razão, Mário. Acho que Deus vai me perdoar, São Francisco também. Mas eu vou pro retiro, certamente, com certeza. Então, vai começar às 7h30, quero começar em ponto, café da manhã. 8 horas vão começar a celebração. 9 horas a Mara vai já começar com o trabalho. Ela vai trabalhar em cima de oração mesmo. Até eu vou pôr no grupo para todo mundo trazer a Bíblia. Ela falou, eu preciso da Bíblia. E que todos tragam. E ela vai... Aí tem um cafezinho no meio, vai ter uma música no meio, lógico. E ela vai... Aí a gente vai parar meio-dia para almoço. Eu acredito que meio-dia, no máximo meio-dia e meio, a gente vai estar almoçando. Vai ser meio período, mas eu acho que vai ser muito bom. Amanhã você vai preparar lá, Ilza? Vou. Vai ser lá no Centro Pastoral, né? No Centro Pastoral, isso. Você quer ajuda lá? Que hora que você vai? Então, eu vou a 1 hora, Luizinho. 1 hora? 1 hora da tarde. É que eu tenho celebração às 5. Eu vou lá um pouco, depois eu... Tá bom. Tá? Mas para ver onde vai fazer a celebração, tudo. Mas está bem encaminhado, está tudo bem encaminhado. Então viu? tá bom. Mas vai dar certo. Então, Mário, eu sei da dificuldade. Eu já passei por isso, meu amigo. Eu sei. Eu já tive pai e mãe, um em cada hospital ao mesmo tempo. Não é fácil. Faça para sua mãe e para seu pai o que eu não fiz para minha. Sim. Pô, mas você fez tudo o que eu falei, não fez. Por mais que a gente faça para o pai, para a mãe, para a mãe, você vai ficar devendo. Fica devendo. Não tem como, fica devendo. Então faz. Você fica o tempo que você achar que dá para ficar. Exatamente. Tá bom? Tá bom. Não, eu vou ficar até na hora do almoço, eu vou ficar, certamente. Eu Tá só não bom. vou partilhar do almoço com vocês, porque tem que ir lá dar uma mão também, né? Eu sei. Mas fique à vontade. Tá? Tá bom. Tem mais alguma coisa, gente, que vocês queiram comentar? Tá tudo em ordem? Então podemos Hoje encerrar. foi bom, hein? Hoje foi, hein? Foi ótimo, adorei. Que bom, que bom. Então vamos agradecer a Deus, né, por esse momento, por nós estarmos reunidos, pela presença dele aqui no nosso meio. Nós nada fizemos, mas ele fez tudo isso acontecer em nós. Então vamos agradecer dizendo: obrigado, Obrigado, Senhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa paternidade. Então pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu. Então eleve essa bênção com a certeza de que Deus vai abençoá-los, tocá-los nesse momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.